E aí, turma da EJA, tudo bom? Que bom estar aqui juntinho de vocês para mais uma aula de matemática. Então vem comigo, porque eu, Andresa Sacramento, quero continuar desvendando os mistérios da matemática juntinho de vocês. Então vamos lá, para a gente trabalhar hoje estatística e probabilidade. A gente vai trabalhar o conteúdo de possibilidades. Eu quero aqui que a gente discuta a ideia intuitiva de chance de ocorrência de um resultado a partir da análise das possibilidades, beleza? Então a gente vai trabalhar um pouquinho aí de estatística, espero que você entenda, presta bem muita atenção, que é muito legal este assunto. Então vamos lá, vamos pensar um pouco. A professora de Cauê propôs um desafio para a sua turma com um jogo de cartas. Cada grupo deveria formar números de 3 algarismos, sem repetição de cartas em cada composição. Cada equipe recebeu 5 cartas numeradas de 1 a 5. Se liga, presta bem atenção aí. Os grupos precisam formar números com 3 algarismos. Então a gente precisa ir lá naquela questão do sistema de numeração decimal e lembrar quem são os números com 3 algarismos. Um algarismo seriam os números que representam as unidades, 2 algarismos, números que representam lá as dezenas, e 3 algarismos, centena. Então eu tenho que formar números aí, né, com 3 algarismos. Vamos supor 100, 102, 103, não necessariamente esses números, porque a gente está vendo aí que os cartões têm 1, 2, 3, 4, 5. Só trazendo para vocês a ideia aí da centena que a gente vai precisar formar, tá? E lembrando, sem repetição de cartas em cada composição. Mas calma aí, eles não vão formar, né, com todos esses 3 algarismos sem um direcionamento, não. Vamos ver a perguntinha que ela faz? Vamos ver? Vamos continuar pensando. Após distribuir o material, a professora perguntou-lhes quantas possibilidades há para formar números maiores que 300 com essas cartas. Opa! Vamos pensar, tá? Eu quero números com 3 algarismos. Eu falei lá que com 3 algarismos eu preciso montar números que tenham aí a noção de centena. 100, 101, 102, não foi isso? Só que aí ela quer o quê? Ela limitou. Ela não quer repetição nos algarismos e limitou. Maiores que 300. Então, vamos compreender um pouquinho o que é possibilidades para poder a gente resolver aí o problema. Então, já vai pensando aí o que você pode fazer. Então, vamos entender o que é possibilidade e probabilidade. Por que a senhora está trazendo o nome probabilidade? Porque é uma diferenciaçãozinha mínima, mas há. Então, a gente precisa aí tratar dessa diferenciação para você entender o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Possibilidade é algo que pode acontecer, mas não é certeza. Vamos pensar aí, quando a gente diz assim, pode ser que chova hoje. Há possibilidade de chuva, mas não é certeza que vai chover. A gente está olhando ali o tempo nublado, hoje mesmo eu vi o tempo estava meio, né, como que ia chover. Eu vim gravar a aula hoje com essa concepção de que achando que iria chover. Mas pode chover ou não. Né? Há uma possibilidade de ocorrer aí a chuva. Então, imagine que você jogou uma moeda para cima. Nesse caso, há 2 possibilidades. Ela pode cair do lado cara ou coroa. A cara seria a esfinge da República ou o homenageado e a coroa o lado do valor. Vejam aí a representação da moeda de R$1, né, em que a gente tem a cara, que é a representação da esfinge da República, e o valor, né, o lado do valor, que é a coroa, ok? Então, vamos lá, né, vendo outras possibilidades. A mesma ideia para um jogo de dado. Ao lançar um dado, temos 6 possibilidades, como mostra a imagem, né? A possibilidade aí pode ser para o lado que cairá para cima, tá? Então, vejam só, aquele dado ali branco, né, que a gente está vendo aí, está para cima o valor 1, né? A representação da face que representa aí o número 1, né? Que tem uma bolinha só.
Mas pode cair a face do 2, a face do 3, do 4, do 5 ou do 6. A gente não sabe que o cubo ele tem 6 lados e o dado ele tem essa representação de 6 lados? E aí ele tem de 1 a 6 representado? Então a gente pode perceber aí que dentro da possibilidade pode cair qualquer face dessa, né? Então pode cair o 1, eu jogo uma vez, cai lá o 1, jogo novamente, pode cair um U ou não, né? Pode ser o 2, o 3 e assim sucessivamente, ok? Então a gente percebeu aí que na possibilidade pode ocorrer ou não ocorrer uma ação, ok? Então vamos lá. O que a gente pode perceber? Que a partir daí podemos desenvolver o nosso raciocínio combinatório. Opa, professora, o que é isso? É a maneira de calcular o número total de possibilidades de um caso. Vamos lá, vamos pensar comigo? Júlio tem 3 camisetas e 3 bonés de cores diferentes. Quais são as possibilidades dele sair para passear sem repetir as peças? Pensa comigo. Se eu quero saber aqui a forma de calcular, e aí eu venho com esse problema em que Júlio está querendo lá passear e ele tem 3 camisas e 3 bonés de cores diferentes. E ele quer fazer combinações. Então aí entra o nosso raciocínio combinatório. Então, quais são as possibilidades, né, dele sair sem repetir as peças? Então, como é que a gente pode fazer? 3 vezes o número 3. Por quê? 3 camisetas e 3 bonés. Eu posso combinar, né, as 3 camisetas com os 3 bonés. Então, quantas possibilidades eu vou ter? Vamos prestar bem atenção. Raciocinando, cada camiseta, ele pode usar 3 bonés diferentes. Então, multiplicaremos o número de camisetas vezes o número de bonés, tá? Então, eu preciso ver a quantidade de camisetas e a quantidade de bonés e multiplicar. Então, ele vai ter 9 possibilidades. Porque uma camisa, né, uma camiseta aí, ele não pode usar 3 bonés diferentes? A próxima camiseta, 3 bonés diferentes. E a próxima camiseta, 3 bonés diferentes. Então, ele tem aí 9 possibilidades. A cada camiseta, ele usa 3 bonés diferentes. Ok? Então, a gente pode perceber aí, né, que a gente pode fazer esse raciocínio combinatório, esse cálculo em cima da possibilidade de eu utilizar um determinado objeto, a possibilidade de uma situação ocorrer, tá? E aí, eu trago probabilidade. É do mesmo jeito que a possibilidade. É qualquer coisa que pode acontecer, só que tem uma diferençazinha. Na probabilidade, tem-se uma estimativa de quanto pode e quanto não pode acontecer. No caso da moeda, por exemplo, se eu jogar a moeda, vai cair cara ou coroa. Se eu tenho 2 opções só, de 2 possibilidades de ocorrer aí, ou a cara ou a coroa, eu tenho 50% de sair cara e 50% de sair coroa, né? Então, eu tenho 2 possibilidades. Quando eu jogar, vai me dar o quê? 50% de ser cara e 50% de sair coroa. Como é isso, professora? Vamos pensar mais um pouco. Por que 50%? A probabilidade de sair coroa é uma das possibilidades. Se a gente representar um meio, por que um meio? Não é uma possibilidade que eu tenho, né? A coroa. Então, eu tenho uma possibilidade em 2, né? Um meio de representar aí a de sair coroa. A mesma coisa é a representação da cara. Então, um meio vai ser igual a quem? 0,5. Lembra de uma aula que a gente deu de cálculo de números decimais, que um meio é a mesma representação de 0,5? Lembram disso? Então, multiplicamos por 100 para obter o valor da porcentagem. Então, 0,5 vezes 100, 50%. Ok? Lembram lá que a representação da fração 1 meio tem essa relação dos 50%? Então, a gente tem aí essa representação da probabilidade. Isso ocorre muito, né, em situações que eu preciso saber qual é a probabilidade de ocorrer isso. Quantos por cento de chance disso ocorrer. Ok? Então, vamos seguir. E aí,
analisando lá, né, a nossa questão de possibilidades e probabilidade, aqui a gente vai desvendar aí o nosso problema. Presta bem atenção, porque eu vou trazer aqui a árvore, né, de possibilidades para que a gente possa compreender um pouco e aí passar para esse cálculo de possibilidades. Vocês lembram que a gente falou que a gente precisa aí nesse raciocínio combinatório calcular essas possibilidades, né? Viram lá o problema do menino que precisava sair ele tinha 3 camisetas, 3 bonés, e eu tive ali quantas possibilidades dele utilizar aquela roupa e sair, né, sem repeti-las, ok? Então vamos lá, preste atenção ao problema, eu vou retomar ele um pouquinho para que a gente possa entender. Então a professora de Cauê, ela deu um desafio, né, um jogo de cartas, em que cada grupo deveria formar números com 3 algarismos, sem repetição de cartas em cada composição. Então, eles receberam, cada equipe, 5 cartas numeradas de 1 a 5, né? Então, vamos aí à pergunta, né, que ela trouxe nesse momento para que a gente possa entender o que ela está querendo. Então, ela chegou aí e perguntou aos grupos de alunos quantas possibilidades há para formar números maiores que 300 com essas cartas. Então, vamos lá. Pensa comigo, gente. Pensa comigo. Uma das soluções que poderemos apresentar aqui é a combinação entre os números por meio da árvore de possibilidades. Nesse caso, para formar números maiores que 300, só poderemos usar as cartas 3, 4 e 5 na posição da setena. Então, preste atenção. O 1 e o 2 não poderão estar na centena, porque o 1 eu vou formar o grupo de 100, 101, 102, 103, né? O 2 eu vou formar o grupo de centenas de 200, 202, ele quer maiores que 300. Então, eu posso utilizar aí as cartas 3, 4 e 5 na posição da centena, ok? Então, vamos lá. Primeira representação aí da árvore, né, de possibilidades. Então, observa aí que eu escolhi o 3 como o algarismo que vai estar na centena, né? Então, já sei que eu vou formar números aí acima de 300, 301, 302, não necessariamente esse que eu estou falando, porque eu não tenho 0 aí nessas cartelas, né? Ela deu 5 números de 1 a 5, lembram disso, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Seleciono o que vai estar no algarismo das centenas, que é o 3. Se ele diz no problema que não pode repetir algarismos, o 3 ele não vai estar repetido na ordem das dezenas, né? É óbvio. Então, aí quem eu vou ter na ordem das dezenas? O 1, o 2, o 4 e o 5. Vejam que eu tirei o 3 e o que sobrou vai para a ordem das dezenas. Então, eu sei que eu vou ter um número aí lá na representação dos 310, 320, 340, 350. Mas lembrem-se, quando eu escolho o 3 na centena e coloco o 1 na dezena, vai sobrar quem aí para ir para a unidade? 2, 4 e 5. E aí eu formo quem? 312, 314, 315. Opa, terminei aqui, professora. Agora eu vou para o 2 na dezena. Continuo com o 3 na centena e agora eu vou usar a representação do número 2 na dezena. E aí quem sobra? 1, 4 e 5, que vai para a unidade. E aí eu tenho quem? 321, 324, 325. O mesmo ocorre com o número 4. Ele vai estar na casa das dezenas, né? O 3 está mantido lá na centena, que né, acima de 300. E aí agora eu vou usar o 4 na dezena. Então, quem sobra lá na unidade? 1, 2 e 5. 341, 342, 345. Lembrando que isso ocorre porque não há repetição do algarismo, tá? Então, presta bem atenção aí. Agora eu estou escolhendo quem na dezena? O 5, né? O 3 permanece lá na centena. Então, quem sobra? 1, 2 e 4. E aí eu vou ter quem? 351, 352 e 354. Beleza? Tranquilinho? Deu para entender? Ah, professora, então eu vou ter que fazer isso com 4 também? A mesma coisa. Se eu colocar o 4 na centena,
Quem vai ficar na dezena? O 1, o 2, o 3 e o 4. Lembrando que quando eu escolher o 1 na dezena, o que restou vai para a unidade. Então aí a gente vai ter a representação de 412, 413, 415. Vejam que há a mesma representação. Vai ocorrer a mesma coisa com o 2 na dezena, que aí o que sobra fica lá na unidade 421, 423, 425. A mesma coisa quando eu representar o 3 na dezena, 431, 432 e 435. E o 5 lá na dezena, 451, 452 e 453. Beleza? Professora, eu vou fazer de novo com 5. De novo com 5. Fica muito longo, professora, mas já vem a forma mais rápida de ser feita, tá? Já. Mas eu preciso mostrar para vocês as possibilidades que ocorrem. Presta bem atenção. Quando eu fiz lá no 3, deixa eu voltar só um pouquinho. Quantos números eu consegui fazer lá? Pensa comigo, no 3 aí. Quantos números eu consegui formar? Vejam que a cada agrupamento eu consegui formar três números, não foi? O 3 na centena, o 1 na dezena, eu formo lá, ó, três números. Com o 3 na centena e o 2 na dezena, eu formo mais 3 números. Se a gente contar esses números que a gente formou, eu tenho 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Ocorreu a mesma coisa no 4? Sim, ocorreu. 12 números. E no 5? A mesma coisa. Se a gente observar, quantos números eles irão formar? Veja que, quando o 3 está na centena, eu formo quem? 12 números. Quando o 4 está na centena, eu formo 12 números. E quando o 5 está na centena, eu também formo 12 números. 12 mais 12, 24, mais 12, 36. Opa! Pela árvore eu demoro mais, mas eu chego à quantidade de números que ele está fazendo. Muito bem. Mas vamos a uma dica mais rápida. Se fizermos uma distribuição das cartas de acordo com a posição que ocupam no número formado, teremos. Primeira posição da centena, não foi o 3, o 4 e o 5? Só pode ser esses, como eu falei, né? Cartas 1 e 2 não compõem números maiores que 300. Sempre vão compor menores, tá? Então, eu tenho quantas possibilidades aí nas centenas? Só 3. Se é sem repetição, quantos vão sobrar lá para a segunda posição, que é a dezena? 4. Por que 4, professora? Se a senhora usou 3, mas vamos usar separado? Se eu escolher o 3, vão sobrar 4 algarismos, não vão? Não são 5 algarismos que eu estou trabalhando? Eu escolhi o 3, sobraram 4, ele vai para onde? Para a ordem das dezenas, tá? Então, eu tenho 3 possibilidades na centena, 4 possibilidades na dezena e 3 na unidade. Por que 3, professora? Porque se eu escolho um algarismo na centena, na sequência, sobraram 4 na dezena. Mas quando desses 4 eu escolho um, vão sobrar quantos para a unidade? 3. Então, eu só posso considerar nas unidades aí 3 unidades, 3 cartinhas, ok? Então, o que é que vai ocorrer com isso aí? Então, o que é que a gente pode observar aí? Se eu tenho 3 possibilidades na centena, 4 possibilidades na dezena e 3 possibilidades na unidade, eu posso multiplicar isso. 13 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. Beleza? Então, eu preciso calcular os 3 números. Primeiro, eu pego os 2 primeiros. 13 vezes 4, 12. Achei o resultado, multiplico o resultado por 3 novamente, que aí vai me dar 36. Beleza? Então, o que é que a gente pode chegar à conclusão? Isso significa que, para a carta que escolhermos para a ordem das centenas, teremos 12 possibilidades de composição numérica. Neste caso, como são 3 casas que podem ser usadas na posição, né, nessa posição das centenas, teremos 3 vezes 12 igual a 36, que aí são 36 números maiores que 300, ok? E a gente precisa perceber também, deixa eu só voltar um pouquinho, porque eu quero que você fixe nisso aqui, ó, nessa fala que eu trago aqui da multiplicação, tá? Antes da solução aí do problema, tá?
O que é que a gente vai usar aí no raciocínio combinatório, tá? O que é que a gente vai usar no raciocínio combinatório? A multiplicação. Lembra que a gente fez aqui o trabalho de multiplicação, né? Para que a gente pudesse representar. Então, dentro da possibilidade, eu vou precisar desse raciocínio combinatório, tá? Em que eu vou multiplicar as possibilidades que ocorrem. Então, aqui nesse caso, eu tive duas situações. Foram 3 camisas, né? Para eu combinar com 3 bonés. Então, a possibilidade aí, 3 vezes 3, 9. Lembrem-se, eu preciso multiplicar, tá certo? Então, eu preciso multiplicar dentro da relação de possibilidade. Então, eu tenho que ver as possibilidades que ocorrem. Então, professora, eu nem precisava dessa árvore, né, para resolver o problema. Não. Automaticamente, você poderia ir para esta análise aqui, que foi feita, se liga aí nela de novo, para que você possa perceber. Se na posição da centena eu tenho 3, né, algarismos que podem ser representados lá, e é sem repetição, os outros que sobram, os 4 que sobram, vão para a dezena. Então, 3 possibilidades aí, lembrando que escolhi uma, sobra 4 na dezena. Escolhi uma na dezena, sobra 3 na centena. Por isso essa possibilidade de 3 vezes 4 vezes 3, tá? E lembrando, não adicionem, não adicionem. Aí é uma representação de multiplicação. Eu preciso multiplicar as possibilidades, porque eu estou fazendo isso 3 vezes ali repetidamente, tá? Então eu tenho o quê? O número 3 escolhido na centena, sobrou 4 possibilidades para ir lá para a dezena, não foi isso? Se eu escolhi entre esses 4, um para ficar na dezena, sobra 3 possibilidades nas unidades. Então, se eu adicionar isso aí, não vai dar o resultado favorável. Eu tenho que multiplicar, porque eu estou fazendo agrupamentos, né? Agrupamentos eu estou fazendo aí nessa representação, tá? Então, aí eu trago a multiplicação. Espero que tenha dado para compreender e aí eu deixo aqui a finalização da nossa aula de hoje. Que hoje a gente conseguiu aprender que possibilidade é algo que pode acontecer, mas não é certeza. Probabilidade, do mesmo jeito que a possibilidade, é qualquer coisa que pode acontecer, só que na probabilidade tem-se uma estimativa de quanto pode e quanto não pode acontecer, tá? Aí eu vou para o campo da porcentagem, né? Para o campo de quantos por cento de chance de um fato ocorrer, tá? Então eu já vou para outro contexto. E aí que a gente pode calcular o número de possibilidades usando a multiplicação como recurso. Por isso que eu digo, matemática, determinados conteúdos não andam sozinhos. Para eu entender alguns conteúdos, eu preciso ter um conhecimento básico anterior. Então, as 4 operações, elas são fundamentais para que a gente tenha essa compreensão e possa trabalhar outros conteúdos da matemática de uma forma significativa. Então, se liga nisso, tá? Estuda, sempre que tiver dúvida em alguma coisa mais básica do conteúdo que você está trabalhando aí com o professor, procura entender isso, porque é importante essa relação da matemática. Ela nunca vai ser, nunca um conteúdo vai ser trabalhado sozinho, sem precisar de outro conteúdo relacionado aí a essa matemática, que eu acho magnífica essa relação da matemática. Então, as nossas referências e eu só tenho a agradecer, porque é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. E eu deixo o meu abraço para vocês e espero que próxima terça você esteja aí do outro lado da telinha ligadinho para mais uma aula de matemática. Até lá!